Moisés, calma, Moisés. Ó, vocês vão com Moisés, hein? Deus abençoe esse culto. Queridos, estenda a sua mão para cá. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida do Davidson. Obrigada, Senhor, porque Deus está aqui e é muito bom estar aqui. Mas eu queria, antes de orar, pedir que você abra o seu coração. Esteja com o seu coração atento. Às vezes tantas coisas distraem a gente, né? Tantas preocupações, tantos problemas. Às vezes o celular, danado do celular, atrapalha a gente. A gente fica o tempo todo mexendo nesse troço. Querido, deixe seu celular de lado. E agora o seu coração esteja cativo. O pessoal do som, todo mundo, mesmo que você esteja trabalhando, que o seu coração esteja cativo para ouvir a voz do Senhor. Querido Deus, muito obrigado. Mais uma vez eu te louvo, Pai, porque o Senhor está aqui. E eu te agradeço, Pai, porque nós não podemos, Senhor, ficar indiferentes à Tua presença. É o Senhor que está aqui presente, Pai. E eu te louvo, porque o Senhor já falou o coração do Teu servo. Pai querido, que ele seja um instrumento poderoso nas Tuas mãos. Que nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhum som saia da sua boca. Que não seja vindo dos Teus altos céus, do Teu trono, da Tua graça. Que a Tua graça, Pai, se manifeste nessa noite, falando aos nossos corações com um poder. Deus, prepara os nossos corações para ouvirmos a Tua voz, que Teu Espírito esteja entre nós, não permita, Pai, que o inimigo nos distraia, nos ajude a termos o entendimento de que estamos aqui para Te adorar e grandes coisas o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. Abençoa todos que estão aqui nessa noite, cuida de cada um, traga a mente de cada um cativa à Tua voz. Mais uma vez eu te peço, usa o Teu servo. Ele agora, Pai, está escondido atrás da Tua cruz. E que seja a Tua atuação, a atuação do Teu Espírito Santo, através dele, para falar aos nossos corações. Eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Som. Boa noite, irmãos. É bom estar aqui mais uma vez para celebrar ao Senhor. Lembrando da galera aí que sexta-feira nós teremos a sessão especial do filme Som da Liberdade. Então, ali no Shopping da Pedreira, se você ainda não reservou o seu ingresso, fala com a Laís depois. Nós temos ali uma sala de cinema fechada, só para algumas igrejas, só para o povo de Deus ali, na próxima sexta-feira. Esse filme fala sobre o tráfico internacional de crianças. E o nosso país é o segundo país nesse ranking triste de desaparecimento de crianças. As crianças desaparecem por 3 motivos. O primeiro deles, a rede de adoção não oficial no mundo inteiro. O segundo deles, tráfico de órgãos humanos. E o maior deles, rede de prostituição infantil. Então, esse filme traz essa temática para que a gente possa interceder e agir por isso. Então, na próxima sexta-feira à noite, teremos ali no Shopping da Pedreira uma sala reservada para o povo de Deus. E a gente não está indo lá só para assistir ao filme. Desde que a gente chegar naquele shopping, que quem estiver trabalhando nas lojas, na praça de alimentação, os funcionários do cinema, percebam que quem está chegando ali é um povo diferente. O povo de Deus. O povo de Deus que tem luz, que tem a verdadeira liberdade, vai estar chegando ali naquele shopping na próxima sexta-feira. Que você, então, possa procurar a Laís, reservar ali o seu ingresso, porque nesse grupo grande, então, geral tem 50% de desconto, vai pagar meia entrada. Então, olha que legal, isso, 21,50 para entrar no cinema lá, então, na sexta-feira, assistindo esse filme, O Som da Liberdade. Esse filme, ele foi boicotado de todo jeito possível pelas redes poderosas de comunicação, mas, como ele tem um propósito, ele não foi impedido de alcançar milhares. Então, vale a pena você investir um tempo nisso. Está chegando outubro, e outubro tem o Mista Camp, né, o acampamento da juventude, gente. É o acampamento da juventude, gente. Hoje tem alguns jovens agora, né? Então, legal. Se você não se acha jovem para ir ao acampamento, mas pode ajudar um jovem a ir, então, ajude aí, procure o pastor Douglas depois, para esse momento a gente possa, então, se ajudar e ter os jovens ali.
como aquele grande evangelista foi para um acampamento, olhando o futebol, e o churrasco de graça, e as meninas bonitas, não é? E ele hoje é um grande evangelista. Quem sabe aquele jovem que você tem em casa, aquele adolescente, seu amigo, seu vizinho, pode ser um próximo evangelista, não é? Billy Graham, pastor Billy Graham, foi o maior evangelista do século passado. E na noite em que ele se entregou para Jesus, o vizinho já o tinha convidado algumas vezes para ir a um evento evangelístico que estava acontecendo, e ele sempre dizia, não. Aí o vizinho disse, olha, essa é a última noite, se você for comigo, eu deixo você dirigir a minha caminhonete, e quando você chegar lá, vai ter menina bonita. E ele foi, e Deus usou a vida desse homem para pregar a mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. E ele foi atraído ali pela possibilidade de dirigir aquela caminhonete daquele vizinho ali. Então, não perca a oportunidade de enviar o seu jovem para o acampamento da juventude, não é? Bom, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, nós vamos ler os versículos de 18 a 20. Jesus estava ali com seus discípulos, depois de um tempo especial, quando o Senhor envia os 12, depois ele vem e opera a primeira multiplicação dos pães, um milagre que impactou a vida de multidões ali, que estavam ali sendo ministrados pelo Senhor Jesus, e ele ali com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta milhares, e sobra pão para alimentar a outros milhares, e depois disso ele se reúne com os seus discípulos. E é exatamente aí, a partir do versículo 18, depois da multiplicação dos pães, que o Senhor Jesus, naquela hora, ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 18, diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, por estarmos aqui, pelos irmãos que se unem a nós pela internet. Senhor, nós te pedimos que nessa noite, de verdade, Pai, possamos sair daqui entendendo quem é Jesus. Que o Senhor fale aos nossos corações, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Quem é Jesus? A gente vive um tempo hoje das celebridades aí, dos influenciadores digitais. Uma galera que sai por aí, as vidas delas não têm mais privacidade. É um flash, uma postagem. E sempre ali influenciando as pessoas. Tem gente que ganha dinheiro com isso. E muito dinheiro com isso. Quanto mais seguidores, são celebridades que influenciam as pessoas ali. Mas você pode saber tudo sobre essas pessoas. Você pode saber a roupa que ele saiu de manhã, onde trabalha, o que comeu, porque essa galera assim, né? Vai num restaurante, faz um prato bonito, tira a foto ali e posta, né? E aí recomenda aquele restaurante. Vai numa loja, veste uma roupa legal, posta e ganha aquela roupa de presente da loja por divulgação. E aí a vida dessas pessoas é seguida o tempo inteiro. Você pode até conhecer os hábitos desses influenciadores, você pode até conhecer os lugares onde eles frequentam, você pode conhecer os restaurantes onde eles comem, a marca que eles usam, mas vocês não os conhecem de verdade. Porque a galera só posta sucesso, só posta alegria. Aquilo não é a vida real, aquilo é a vida ideal, aquilo é o que eu quero que os outros pensem que eu vivo. Mas lá, quando elas estão sozinhas em seus lares, na realidade do seu dia a dia, a história é outra. Pode ter certeza disso, que não vivem só vitórias. Então você pode conhecer muita coisa sobre essas pessoas que têm a sua vida pública, mas intimidade mesmo, só aquele que acompanha no dia a dia
de perto, olho no olho. Sabe, muitas vezes, quando alguém te pergunta quem você é, você fala da sua profissão, ou você fala do cargo que você ocupa na empresa, você fala do time que você torce, e não vamos falar disso hoje, né? Não tem mais ou menos como é que está aí, mas acho que não está bom o negócio, pela cara de alguns, coisa não foi boa, né? Por aqui. Você fala, se identificando pelo o marido de fulano, ou a esposa de fulano, ou o pai de alguém, ou o filho de alguém, mas, na verdade, isso não informa quem você é. Isso não informa a sua essência. Não é? Se perguntarem aqui pela Carla, e for no contexto aqui da igreja, a maioria vai responder, é a esposa do pastor. Ou os alunos da classe vão responder, a minha professora da IBD. Alguns, no trabalho dela, vão dizer, ela é a médica daqui, da Oncoclínica, ou ali, ocupando uma posição de liderança lá na estrutura da Fundação Saúde. Mas isso não define quem a Carla é. Ela é uma mulher de Deus, que, dirigida por Deus, escolheu um homem de Deus. Né? E nós formamos o casal mais lindo, vamos combinar, né? Da face da terra. Né? Pelo menos na minha visão. Né? E aí você vai pensar sobre a sua visão. Mas quem é você? Se eu te desse um pedaço de papel agora para você escrever sobre você, o que você escreveria? O que você relataria descrevendo a pessoa que você é? O momento que você vive, os sonhos que você tem, as coisas que Deus já fez e aquilo que você espera que Deus faça na sua vida. Jesus fez uma pergunta muito simples aos seus discípulos. O que a galera está dizendo que eu sou? E essa foi fácil. Eles relataram ali. Mas na hora que Jesus perguntou, e vocês? Só um dos 12 respondeu. Os outros ficaram olhando, né? É como se Jesus fizesse uma daquelas perguntas que a Carla costuma fazer. Em geral, fica esperando ver quem é que vai responder primeiro, para ver se concorda ou não concorda. A resposta mais difícil a ser dada é aquela sobre mim mesmo. Sabe por quê? Muitas vezes eu não quero que as pessoas saibam realmente quem eu sou, o que eu vivo, as lutas que eu enfrento, as alegrias que eu tenho, não é? Eu espero que seja tudo muito superficial. Jesus fez essa pergunta há mais de 2000 anos atrás. E sabe que ao longo desses 2000 anos, muita gente tenta responder a essa pergunta, quem Jesus é, e alguns não conseguem respondê-la da maneira mais acertada. Por quê? Porque não tem intimidade. Jesus, ele é o centro, ele é o coração da Bíblia. Hoje, e durante a campanha de missões, nós temos recitado o versículo que é o coração da Bíblia. O amor de Deus pelo ser humano. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é conhecido. E é a essência da Bíblia. É a essência da Bíblia em todo momento. Jesus Cristo, ele é o centro da mensagem da palavra de Deus. Jesus Cristo, ele é o âmago de tudo que eu e você precisamos, e ele está na Bíblia em todo momento, porque ele é o Deus Criador, que estava ali na criação de tudo, como Deus Filho, e ele é o centro. Quando a gente olha a Bíblia, lá em Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas, porque ele participou da criação de tudo. Em Êxodo, ele é o grande libertador de Israel, que tira o povo da escravidão do Egito e leva até a terra prometida. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a rocha, que foi ferida por Moisés, para que a água jorrasse e saciasse a sede daquele povo reclamão, como a gente ouviu hoje de manhã. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta de Deus, que deve ser ouvido por todo o povo. Em Josué, ele é o grande general, aquele conquistador que a gente gosta de cantar, o nosso general é Cristo. Em Juízes, ele é o forte juiz que liberta o povo daqueles que o atacavam. Em Ruth, ele é o grande parente resgatador, que resgata e traz de volta a herança daquela mulher. Em 1 Samuel,
Samuel, ele é o Deus que concede vitória quando Davi derrotou ali o gigante Golias. Em 2 Samuel, ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o doador de sabedoria para Salomão governar o povo com a sabedoria que ele teve. Em 2 Reis, ele é o rei dos reis, o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, ele é o rei de Deus, aquele enviado pelo próprio Senhor. Em 2 Crônicas, ele é o sábio rei que faz alianças para fortalecer o seu povo. Em Esdras, ele é o nosso auxílio, o Senhor dos céus e o Senhor da terra. Em Neemias, ele é o Deus que reconstruiu tudo que o homem havia destruído. Em Ester, ele é o Mardoqueu, aquele grande intercessor pelo povo que estava ali. Em Jó, ele é o grande redentor que vive para sempre. Em Salmo, ele é o bom pastor que não nos deixa faltar nada, que é o refúgio e a fortaleza do seu povo. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, o grande pregador. Em Cantares de Salomão, ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, ele é o príncipe da paz, o pai da eternidade. Em Jeremias, é a esperança de Israel. Em Lamentações, ele é a misericórdia de Deus que se renova sobre a minha vida e a sua vida a cada manhã. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha, que não deixa o povo ser destruído. Ele é o domador dos leões, que não devora aquele jovem. Em Oséias, ele é o esposo fiel, que não abandona a sua esposa, que tinha sido adúltera ali em Joel. Ele é o grande Senhor, que derrama o seu Espírito sobre o povo, para que o povo profetize e opere maravilhas. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel, que leva os nossos fardos em todo o tempo. Em Obadias, ele é o nosso Salvador, que reina. Em Jonas, ele é o grande missionário, que vai às nações libertando todos. Em Miqueias, ele é o grande governante, nascido em Belém. Em Naum, ele é aquele que leva as boas novas. Em Abacuque, ele é o soberano Deus da minha salvação, em quem eu me alegro, mesmo quando não tem oliva para produzir o azeite, nem gado ali no pasto. Esse é o nosso Deus. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias, ele é a magnífica proteção do seu povo. Em Zacarias, ele é o homem que faz tudo novo. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, ele é o Filho amado de Deus, que dá alegria ao Pai, naquele momento que o próprio Espírito Santo declara isso ali, pousando no ombro do Senhor na hora do batismo, e o Pai declara. Em Lucas, ele é o médico por excelência. Em João, ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Em Atos dos Apóstolos, ele é aquele que concede o Espírito Santo e nos dá poder e autoridade para sermos testemunhas. Em Romanos, ele é o grande justificador. Em 1 Coríntios, ele é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, o esposo da igreja. Em Gálatas, ele é o libertador dos escravos da lei. Em Efésios, ele é o supremo cabeça de toda a igreja. Em Filipenses, ele é a alegria abundante e a paz que excede todo o entendimento. Em Colossenses, a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, é o Senhor que buscará a sua igreja, e isso está chegando. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, ele é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemão, é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o dom perfeito que vem de Deus. Em 1 Pedro, ele é a pedra angular que orienta a nossa vida a ser edificada nele. Em 2 Pedro, ele é o Senhor e Salvador que nos concede a entrada no céu. Em 1 João, ele é aquele que se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Em 2 João, ele é o amor verdadeiro. Em 3 João, ele é o amado da igreja. Em Judas, é o Senhor que virá com seus milhares de santos. Em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Quem é Jesus? É tudo isso e muito mais. Jesus, na verdade, é tudo.
Jesus, ele deve ser a razão da nossa existência. E se eu e você estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem um propósito. Se você hoje se conectou no nosso canal do YouTube, é porque Deus tem um propósito para você, porque nós estamos aqui nesse lugar, porque o Senhor nos trouxe aqui para adorá-lo, para ouvir a sua voz, para sentir a sua presença santa, para sermos curados por Ele, libertos por Ele, motivados por Ele, sabe? Olhar para tudo que a Bíblia conta e nos apropriar disso deve trazer alegria ao nosso coração. Eu me entreguei para Jesus, eu tinha 26 anos, isso já tem 31, quase 32 anos. Ontem eu estava ali no culto dos 100 anos da Juventude Batista Carioca. E encontrei lá, eu falei isso de manhã, a galera da juventude da Igreja Batista do Rio da Prata, a igreja onde eu entreguei para Jesus, lá em Bangu. E estavam liderando aquele grupo de jovens, um casal que foi jovem na minha época. E agora eles lideram os jovens ali. E aquela próxima geração estava ali naquele momento, né? E tudo aconteceu porque Jesus me chamou. Jesus me resgatou há 31 anos atrás para ter uma nova vida, para entender quem de fato Ele é, de fato Ele pode fazer, de fato Ele faz na nossa vida. Ele deve ser a motivação pela qual eu acordo de manhã e você acorda de manhã. Ele deve ser a motivação do nosso louvor, mesmo quando as coisas não estão boas, mesmo quando existem desafios à nossa frente, porque Ele jamais vai nos abandonar. Ele nunca abandonou o seu povo. Ele é o Deus fiel, que promete e cumpre. Ele é o Deus que não se cansa. Ele é o Deus que não dorme. Ele é o Deus que não nos deixa para trás. Ele é Deus. Ele é o Deus soberano, que olha para mim e para você com amor. Ele é tudo isso. Na hora, Pedro e ali os discípulos tinham tanta coisa para falar, mas sumariaram tudo em uma única frase: o Senhor é o Cristo de Deus. O Senhor é aquele que veio para se entregar, para se sacrificar por nós. Sabe, irmãos, nós devemos estar aqui nos reunindo aos domingos, às quartas-feiras, aos sábados pela manhã, ou amanhã lá na casa do Tiago. A gente deve estar se reunindo por um motivo: Jesus. Ele é o imã que nos atrai. Ele é a força que nos impulsiona à frente. É muito bom a gente estar junto e nos rever e matar a saudade e ter aquele point de encontro todo domingo, nos revendo. Mas, na verdade, a razão dessa comunhão é Jesus. É Cristo Jesus. Em todo tempo é o Senhor Jesus. Sabe, quando a gente não está aqui, né, a gente está viajando e acompanha o culto pela internet, não é a mesma coisa. É bom estar aqui junto. Né? O Lohan estava lá em Curitiba comigo na semana passada e até essa semana, voltou ontem. A gente tem saudade, irmão, a gente sente falta dessa comunhão, porque a PIB é a nossa família espiritual, é a nossa casa aqui. Mas a gente precisa entender muito bem quem é Jesus. Sabe, até 32 anos atrás, Jesus para mim era apenas uma personagem histórica. Alguém que aparecia naqueles filmes bonitos de Páscoa, com aquele fundo musical maneiro, aquela imagem lá de alguém que se sacrificava por algumas pessoas. E era isso que eu sabia. Eu não tinha uma Bíblia em casa. Eu não lia a Bíblia. E esses dias eu já falei isso aqui, a gente foi pegar um material para a bateria e eu passei exatamente na calçada onde aquela irmã me entregou o folheto que falava de Jesus. E eu mostrei para a Carla e para as crianças: foi aqui, nessa calçada, lá no centro da cidade, que a minha história com Jesus começou. Por aquela irmã que estava lá na calçada naquela tarde, entregando folhetos. Quem colocou aquela irmã ali? Jesus, porque ela amava Jesus, e ela estava ali servindo ao Senhor, fazendo o que ela podia fazer. Talvez ela não soubesse pregar, mas ela estava ali entregando um folheto, e aquele folheto começou um impacto na minha vida, tudo por causa de Jesus. É Jesus o tempo inteiro. Nessa noite eu quero pensar rapidamente com você quem é Jesus, o que a Bíblia fala de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus ele é apresentado como o Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam,
Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista conhecia Jesus. A Bíblia diz que Isabel, a sua mãe, mulher estéril, né, recebeu uma promessa de que o seu filho, ela teria um filho, esse filho seria aquele que prepararia o caminho para o Messias. O texto diz que Isabel era parenta próxima de Maria. Alguns dizem prima. Então, João Batista poderia ser um primo ali em segundo grau de Jesus. Ele sabia ali quem era Jesus. Mas ele não apresentou, está chegando o meu primo, está chegando um mestre. Ele virou e disse, está chegando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A figura do Cordeiro de Deus remete lá ao Antigo Testamento, ao Êxodo. Remete ao tempo em que o povo tinha que sacrificar um animal para pagar pelos seus pecados. As casas do povo de Deus foram todas, suas portas, os umbrais das portas das suas casas foram ungidos com o sangue do Cordeiro. Esse era o sinal da 10ª praga no Egito, para que o faraó pudesse deixar o povo livre, o povo indo para a terra prometida. Toda casa cujo umbral da porta estava marcada pelo sangue do Cordeiro foi poupada do castigo da morte do filho primogênito. E foi a partir daí que o faraó permitiu que o povo fosse até a terra prometida. Foi aí que se estabeleceu a festa da Páscoa, para que então o povo se lembrasse da sua libertação do Egito. Quando todas as normas e leis e orientações para o sacrifício foram escritas então para o povo, era necessário que um animal fosse sacrificado pelos pecados do povo. O dia do perdão, chamado Yom Kippur, na cultura judaica, é aquele dia que o povo se isola para expiar pelos seus pecados do ano inteiro. E aí é como que se eles zerassem a conta com Deus e começassem de novo a partir dali. E aí, se o cara chegasse na fila do templo com um monte de animais, geral olhava e dizia, muito pecado, hein, irmão? Para alguns era uma pombinha, para outros tinha que ser ali um cordeiro grande, branco, né, de qualidade, ali, puro, sem marcas. Aquele animal era entregue, os sacerdotes então imolavam e derramavam o seu sangue, ele era levado para dentro do templo como sacrifício pelos pecados. Jesus, ele se entregou por mim e por você. Ele morreu naquela cruz, ele derramou o seu sangue puro para pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados. Então Jesus, ele é esse cordeiro, ele é o meu Salvador. Ele é o seu Salvador, ele já pagou pelos nossos pecados. Eu e você nós não precisamos fazer mais nada para ter os nossos pecados perdoados, a não ser crer em Senhor Jesus, acreditar que Ele morreu por nós. O inimigo vai dizer que você tem tanto pecado que não tem jeito para você, e ele quer que você acredite nisso, que não tem saída para você, mas a saída já foi providenciada por Deus, quando Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para derramar o seu sangue e pagar pelos nossos pecados. Mas, ao contrário dos animais que eram sacrificados no templo, Jesus não permaneceu morto. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Jesus, Ele vive hoje, Ele vive e viverá eternamente. Jesus está assentado no trono e Ele reinará eternamente. Você crê nisso? Fala um amém com força aí, porque Ele está sentado agora, Ele está nesse momento recebendo o nosso culto, Ele está nesse momento ouvindo o clamor do seu coração, Ele é Deus onisciente, Ele sabe o que você está pensando aí, e porque essa liberdade foi preparada para mim e para você, eu e você podemos experimentar essa liberdade, podemos experimentar esse perdão, podemos experimentar a verdadeira liberdade. Sabe o que a sociedade hoje diz? Que nós, crentes no Senhor Jesus, não somos livres. Não vivemos a liberdade. Essa liberdade que o mundo oferece, de você fazer um tanto de coisas que te destrói, que faz mal.
que te escraviza. Que liberdade é essa? Que você coloca algemas pesadas e correntes pesadas na sua vida. São as escolhas que muitas vezes nós fazemos. Mas a liberdade de Jesus, ela nos tira de qualquer escravidão. A dependência química é uma escravidão. O dependente químico, ele não pode ficar sem a droga, seja o álcool, seja uma droga ilícita, sejam até aqueles que dependem hoje de determinados medicamentos, é uma escravidão. Que não começou com cheirando 1 quilo de cocaína porque é overdose, mas começou com o primeiro tapa no cigarro de maconha. A infidelidade conjugal que destrói casamentos não começou logo com uma relação sexual, começou com o primeiro olhar, começou com o primeiro desejo. A escravidão, para mim e para você, ela não começa já com a corrente pesada. O diabo, ele é ardiloso, ele vai preparando a armadilha gradativamente, vai nos cozinhando ali devagar, vai nos tornando dependentes de prazeres temporários, prazeres que a bebida dá, prazeres que as orgias sexuais dão, mas que são prazeres limitados, temporários, porque o único que dá um prazer eterno é Jesus Cristo. A presença do Senhor traz alegria ao nosso coração, mesmo quando nós estamos enfrentando lutas. Nós temos esperança que o Senhor, Ele cuida e continuará cuidando de nós. Sabe, essa ilusão do mundo acaba atraindo muita gente que acaba virando escravo, ao passo que Deus nos dá liberdade. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, que de braços abertos nos recebe para nos libertar, para quebrar as cadeias que estão aí escravizando todo mundo. Jesus é o único Cordeiro de Deus, o único que pode pagar pelos nossos pecados, o único que pode nos perdoar de nossos pecados. O mesmo João, lá em 1 João, capítulo 1, versículos de 7 a 9, ele diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só Ele pode apagar os nossos pecados, nenhum outro. Muitos caminhos são oferecidos a Deus, mas o único caminho é o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos liberta, que nos transforma em novas criaturas. E aí assim nós podemos viver de uma maneira diferente. Você quer verdadeira liberdade? Você vai encontrar em Jesus Cristo. Você quer ter verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que não é a paz que o mundo dá, você encontra em Jesus Cristo. Você quer harmonia no seu lar, você encontra em Jesus. Você quer unidade, você encontra em Jesus. Você quer perdão, você encontra em Jesus. Você quer um amor e uma proteção que não falham, você vai encontrar em Jesus Cristo. Ele é a única resposta. Ele é a única e perfeita resposta para mim, para você, para todas as perguntas da minha vida e da sua vida em cada momento, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que eu e você precisamos desse Cordeiro? Porque eu e você somos pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado me separou de Deus. O pecado separa o ser humano de Deus. E a reconciliação com Deus só pode acontecer através de Jesus Cristo. A desobediência a Deus nos afasta dele. O pecado, ele nos engana, ele nos atrai. O inimigo, como diz a palavra de Deus, ele está sempre ao nosso derredor, bramando como um leão, aguardando a quem ele possa tragar. Ele não brinca de ser nosso inimigo, ele prepara armadilha para nós. O pecado vai tomando a nossa vida gradativamente. Mas, quando eu olho para Jesus, olho para o Cordeiro de Deus, eu encontro nele liberdade. Eu encontro nele nova vida, vida abundante. Eu encontro nele uma transformação. Eu encontro nele perdão.
quem é Jesus? O homem do perdão, o Deus vivo, que apesar de ser santo, puro, único, Ele olha para mim e para você, sujos pelos nossos pecados, nos ama e nos purifica, nos limpa em todo momento. Eu e você precisamos de perdão, mas muitos de nós não reconhecemos isso. Justificamos muitas vezes as nossas falhas, os nossos erros com os erros dos outros. Muitas vezes, quando a gente está atendendo no gabinete e vem assim, o casal, sempre, quase sempre, a culpa é do outro. Ah, pastor, eu estou aqui para o senhor me ajudar, porque essa esposa que Deus me deu, só Jesus na causa. Ah, e você? Só ela que tem problema? Ou às vezes ô pastor, ora por esse homem, porque eu acho que eu estava errado ali, eu não ouvi direito o negócio, entendi que era ele. A culpa sempre é do outro. Sabe, diante de Deus, eu e você devemos reconhecer, eu sou falho, eu preciso de perdão, eu preciso de um recomeço, eu preciso de discernimento espiritual, eu preciso de sabedoria, eu preciso de força para resistir, eu preciso de ousadia para testemunhar, eu preciso de direção para os meus caminhos, eu preciso fazer boas escolhas na minha vida e sozinho eu não vou fazer. Eu não vou fazer boas escolhas sozinho, eu preciso de esperança. E a esperança não pode estar nos amigos, não pode estar num político, não pode estar na sociedade, não pode estar no meu time de futebol. A minha esperança tem que estar em Cristo Jesus, só nele. É nele eu preciso de esperança verdadeira, eu preciso de proteção, porque o inimigo me ataca o tempo inteiro. Eu preciso de consolo, quando as lágrimas vêm aos meus olhos. E sabe quem enxuga toda lágrima? Jesus. É Ele. Todo tempo é Ele. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas a Bíblia também fala de Jesus, o bom pastor. Essa todo mundo gosta. O bom pastor que cuida de mim. O bom pastor que me protege em todo momento. O Senhor Jesus, Ele se apresenta assim em João 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas, e Ele fez isso naquela cruz, e Ele diz, olha, o assalariado, Ele não dá a sua vida pelas ovelhas, e quando vem o lobo, Ele mete o pé, porque Ele é só um assalariado, Ele não se importa com as ovelhas. Ele foge, é o primeiro, sabe? Às vezes quando você está, um dia desse eu estava num treinamento, e era num lugar que tinha uma floresta, legal lá, da Associação Billy Graham, estava caminhando com um amigo também de outro país, estava lá, e dei uma placa assim, cuidado com os ursos. Aí eu olhei e falei, deve ser decorativo, né? Tinha banco para sentar, uns lugares para você com a Bíblia fazer a sua devocional, um silêncio no meio ali daquele jardim. Andamos mais um pouquinho, cuidado com o urso. Segunda vez, tudo mais. Voltamos, né? E aí eu fiquei curioso com aquilo. No final do dia, eu perguntei, eu vi umas placas lá pelo jardim dizendo cuidado com o urso. É só decorativo? Não, pastor, tem urso mesmo aqui. Legal, de verdade tem. E o que a gente faz quando encontra com o urso? Você tem que correr. Tá bom. No dia seguinte, volto eu a caminhar com aquele meu amigo, né? Um pouco maior do que eu, bem maior do que eu, um pouco mais pesado e tal. Eu falei, sabe, Efraim, a gente viu, sabe, eu fui perguntar, essas placas aí, é de verdade, tem urso mesmo? Sério, sério. Rapaz, eu estou preocupado. Eu não. Ele, por quê? Eu corro mais que você. Então, eu só preciso correr mais que você. Eu não preciso correr mais do que o urso. Eu só preciso correr mais que você. Brincadeirinhas à parte, mas ele ficou com os olhos. Você me deixaria para trás se o urso chegasse? Vamos pular essa pergunta, né? Vamos para depois aí falar de novo. Mas Jesus, Ele é o bom pastor que Ele não foge do lobo. Ao contrário, Ele estala o dedo e amansa o lobo.
Ele é o bom pastor que se importa com as minhas lutas e as suas lutas. E Ele não nos abandona em meio às aflições. Ele é o bom pastor que Ele acalma o mar quando é uma tempestade forte. E se Ele não acalmar o mar, Ele vai te chamar para andar sobre as águas revoltas, porque Ele tem poder para isso. Ele é o bom pastor que se importa comigo e com você, a ponto de dar a sua própria vida. E Ele é aquele bom pastor que nos conduz por o caminho seguro, que vai espantando todos os animais que podem nos ameaçar e vai nos direcionando por um caminho seguro e nos leva, então, até o aprisco que tem proteção. Jesus, Ele é o bom pastor. As pessoas daquela época sabiam bem da importância de ter um rebanho, porque era do rebanho de ovelhas que tiravam a lã para as suas roupas, era das ovelhas que tiravam o leite, era da carne do cordeiro que eles se alimentavam. Era importante ter ali, então, um rebanho, e era importante ter um pastor que cuidasse daquele rebanho. Nós temos um bom pastor, um pastor que não falha conosco, um pastor que nos conhece pessoal e intimamente, um pastor que é Deus onisciente, que mesmo a palavra que você não falou, mas pensou, Ele conhece. Esse é o nosso bom pastor. Ele sabe as lutas que nós enfrentamos e Ele está pronto para assumir diante de nós essas lutas e nos ajudar a vencer. Deus, Ele conhece e sabe o que diferencia você do seu marido, da sua esposa, do seu irmão, da sua irmã. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe as amarguras que nós temos. Ele sabe as frustrações que nós carregamos. Ele sabe as tentações que nos perturbam. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece as nossas alegrias. Ele conhece por onde nós queremos ir. Ele é aquele que se importa com nós. Não somente porque nos conhece, não somente para nos direcionar, não somente para nos proteger, mas porque Ele se importa conosco. Deus, Ele se importa com você, Ele se importa comigo. Sabe, durante muitos anos da minha vida, eu não sabia que Deus se importava comigo. Até eu descobri que, além de se importar comigo, Ele foi o único que se entregou por mim. O único que morreu por mim. Ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele estava ali. Ele se colocou à frente de todas as lanças do mal, lançadas para me destruir, lançadas para me aprender, para me escravizar. Ele se colocou à frente e não só as bloqueou, as destruiu. É isso que Ele faz. Esse bom pastor faz isso. É um privilégio ser cuidado por esse pastor. É um privilégio ser ovelha desse bom pastor Jesus, porque Ele é infalível em todo momento. E sabe, Jesus, nesse texto de João 10, Ele diz, olha, as ovelhas, eu sou o bom pastor, as ovelhas conhecem a minha voz. Você tem ouvido a voz de Jesus? Tem dado ouvidos a Jesus? Porque às vezes a gente ouve Jesus dizendo, não é por aí não, mas a gente vira e diz para Jesus, mas eu quero tanto, Senhor, eu vou tentar, eu vou desse jeito, mesmo só dizendo que não. E a gente às vezes faz isso, sabe por quê? Porque a gente sabe que mesmo quando a gente faz a escolha errada, se der ruim, Jesus vai estar ali para nos consolar, nos restaurar e nos dar nova chance. Só que a gente tem que ouvir a voz desse pastor, dizendo, não é por aí, não é desse jeito, não é nesse caminho, não é dessa forma que você vai fazer. Sabe, o Senhor Jesus vira e diz, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, eu as conheço. Elas jamais vão ficar ali abandonadas, porque eu nunca serei indiferente às suas dores. Ser ovelha do Senhor Jesus também significa seguir esse bom pastor, seguir esse caminho, segui-lo ali. Ele mesmo diz, eu sou o caminho. Sabe, as ovelhas, elas do Senhor Jesus, elas recebem a vida eterna. Ele, em João 10, 28, ele diz, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ele é esse Deus que nos dá segurança.
Ele vira e diz: você não vai perecer. No tempo certo eu vou abrir a porta que você está esperando. Enquanto eu não abrir, é para você ficar aí aprendendo alguma coisa comigo. Que na hora certa eu vou abrir a porta. Porque eu nunca chego atrasado. Eu nunca estou distraído. Enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando para você. Eu estou protegendo você. Ser ovelha de Jesus não significa viver sem lutas, sem riscos, sem tentações, sem provações. Mas ser ovelha do Senhor Jesus significa enfrentar tudo isso com a presença santa dEle do nosso lado, que nos cura, que nos fortalece em todo momento. Jesus, Ele é um bom pastor, que dá a vida por mim e por você. Mas Jesus também é a luz do mundo. Ele diz em João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esses dias eu estava fazendo uma trilha dos legendários, que alguns homens aqui, os mais fortes, que alguns que não vão aguentar, vão pedir para sair na primeira noite. E a gente caminhou à noite, no meio de uma floresta, não dava para ver nada, até que o líder virou e disse: acendam as lanternas. A gente tinha que levar uma lanterna, que tem um elástico tal, que você prende ela na cabeça, assim, fica por cima do boné, né? E aí, quem estava preparado, quem seguiu as instruções, tinha a lanterna à mão. Eu estava com a minha lanterna no bolso da calça, foi só pegar, botar e acender. E quando todos nós acendemos as nossas lanternas, ficou fácil seguir a trilha. A luz, ela é necessária para a vida. As plantas precisam da luz do sol para fazer fotossíntese. Nós também precisamos fazer fotossíntese. Quando a gente pega sol ali, a gente ativa a vitamina D, né? E fica ali com a vitamina D bombando ali, não precisa tomar o comprimido, até precisa, dependendo da idade, né? Um dia desse, o meu médico disse: ô Davidson, você precisa começar a repor vitamina D. O que é isso? Por causa da sua idade, né? Eu falei: que é isso? Olha, a próxima vez que você voltar aqui, você já vai ser da melhor idade. Aí eu falei: que isso? Faltam 2 anos só para isso. Aí caiu aquela ficha assim, né? Então já tem que daqui a pouco tomar e tal. Mas eu tomo sol para ativar e não precisar. Ali, a vida, a luz é sinal de vida. A luz é sinal de direção. Quando o povo de Deus estava rumando para a terra prometida, durante o dia tinha uma nuvem guiando o povo, e durante a noite tinha o quê? Uma coluna de fogo, com luz iluminando o caminho para o povo. Era a presença de Deus marcante no povo naquela hora. Jesus é essa luz da vida. E Deus, ele estava conduzindo o povo em todo o tempo, e o povo podia sentir a presença de Deus ali, porque aquela chama brilhava e iluminava. Jesus, ele é a luz da vida. Porque ele é luz, ele não tem intimidade com as trevas, ele não tem intimidade com aquilo que é mal, ele não tem intimidade com o pecado. Ele é luz, e luz da vida, luz do mundo. E ele dá essa luz para aqueles que o seguem. Tanto que ele mesmo diz: vocês são sal da terra, luz do mundo. Não a nossa própria luz, mas a luz do Senhor Jesus, que vem sobre a minha vida e a sua vida. O pecado, ele pertence às trevas. A mentira não pertence a Deus. A infidelidade não pertence a Deus. A desobediência não pertence a Deus. A dependência de jogos, de bebida, de droga, de orgias, de pornografia, não pertence a Deus. A avareza, o egoísmo não pertencem a Deus. Isso vem das trevas. A ganância, a soberba, o orgulho, tudo isso é contra o propósito de Deus. Por isso, ele é luz. Ele é luz para dissipar essas trevas e abrir os nossos olhos, para que possamos ver tudo aquilo que o inimigo tem preparado para tragar a nossa vida, destruir a nossa vida. Querido, Jesus é luz. E essa luz está disponível hoje para mim e para você. Jesus, ele é luz, e por isso ele pode iluminar e ser para aqueles que são ignorantes, aqueles que não sabem de algumas coisas. Jesus, ele traz sabedoria. Para aquele que está impuro, ele traz
santidade. Para aquele que está triste, Ele traz alegria. Afinal, a alegria do Senhor é a nossa força. Para os escravos, Ele traz liberdade. Para os perdidos, Ele dá direção. Para aqueles que estão ameaçados, Ele dá proteção. Para aqueles que estão angustiados, Ele dá consolo. Para aqueles que vivem em conflitos, Ele traz a paz que excede todo o entendimento. Para aqueles que estão feridos, Ele traz cura. Para aqueles que vivem na mentira, Ele traz a verdade. Para aqueles que estão mortos, separados, Ele traz vida e vida abundante. Para aqueles que têm sede, Ele traz a água da vida. Para aqueles que têm fome, Ele é o pão da vida. Para aqueles que não têm esperança, Ele é a esperança que nunca morre. Para aqueles que estão cansados, Ele traz descanso. Para aqueles que estão oprimidos, Ele traz alívio. Esse é o nosso Jesus, a luz do mundo, que está pronto para correr ao nosso lado em todo momento. Ele está pronto para nos renovar as forças e nos dar direção. Eu e você precisamos de Jesus iluminando a nossa vida. Você precisa de Jesus iluminando o seu namoro. Se ele não estiver alinhado com a palavra de Deus, está nas trevas. Por mais que você poste, tudo que você está fazendo, se está em desobediência, está nas trevas. O seu casamento, a sua relação com seus filhos e com seus pais. Quem é Jesus? Para terminar, Jesus, Ele é a porta da vida. João capítulo 10, o Senhor Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Antes, um pouquinho, o Senhor Jesus, lá quando ele começa esse capítulo 10 de João, ele diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus, Ele é a porta da vida. Quando eu penso em portas, eu penso em escolhas. Todo dia eu e você fazemos escolhas. Todos os dias nós tomamos decisões. Quando eu penso em porta, eu penso também em esperança. Às vezes a gente espera que uma porta se abra, uma porta de emprego, uma pessoa que Deus vai mandar para você que está aí aguardando no Senhor, encontrar aquela pessoa adequada de Deus para a sua vida, uma porta para um futuro. São portas que se abrem. Diante de nós, nós temos várias portas e todos os dias nós fazemos escolhas. Mas a porta também, ela pode trazer um certo medo, porque você não sabe o que tem do lado de lá da porta. Pode ser que você abra e tenha um jarro com uma planta bonita, uma flor bonita. Pode ser que você abra e tenha um leão para te devorar. Pode ser que abra e você veja um jardim lindo, preparado pelo Senhor. Pode ser que você abra e seja um deserto, com sede, dor e fome. Mas Jesus, Ele vira e diz: eu sou a porta da vida. E eu e você precisamos de direção, porque às vezes nós abrimos portas erradas. Alguém aqui já tomou alguma decisão que se arrependeu dela? Levanta sua mão. Alguma coisa que você diria assim: se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria diferente. Foi uma porta errada. Foi uma porta errada que foi aberta. Mas a porta também, ela pode representar essa esperança de um novo começo. Por isso Jesus, Ele é a porta. Ele é a porta da salvação. E Ele diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Ele é a porta da salvação. Tem uma porta larga que conduz a um caminho largo. Mas esse caminho largo leva à perdição.
Mas a porta que é Jesus é a porta da salvação. Jesus também é a porta da libertação, porque ele diz, as ovelhas elas vão entrar e vão sair. A liberdade no Senhor Jesus. Há uma nova vida no Senhor Jesus. Mas Jesus também é a porta da provisão. Essas ovelhas que entrarem por essa porta que sou eu, elas vão encontrar pastagem. Sabe, querido, Deus pode não dar a você o que você deseja, mas aquilo que eu e você precisamos, Deus nos dá. Ele sempre nos dá, porque Ele é o Jeová Jirê, o Deus provedor. Jesus também é a porta da vida e vida abundante. Aquele que entrar por essa porta será salvo. E Ele veio para dar vida e vida abundante. A porta pode significar segurança. Quando você corre da rua para casa, você entra na sua casa e fecha a porta, você diz, cheguei. Aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar bom. Jesus, Ele é a porta da vida. Ele tem oportunidades para mim e para você. Oportunidades que a gente não imagina, mas que quando a gente experimenta, a gente descobre que é muito melhor do que as oportunidades que nós estávamos desejando. Ele é tudo. Jesus, Ele é a solução. Jesus, Ele é a resposta. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos liberta de correntes pesadas. Jesus, Ele é o bom pastor. Jesus, Ele é a luz do mundo. Jesus, Ele é a porta da vida. Quem precisa de uma porta? Quem é que precisa de uma luz? Quem é que precisa de cuidado? Quem é que precisa de perdão? Quem é que precisa de santidade? Vai encontrar em Cristo Jesus. Sabe, Ele está aqui. E Ele está disponível nessa noite para todo aquele que o desejar. Ele está pronto para nos acolher. Ele está pronto para fazer de mim e de você seus amigos e conhecê-lo de maneira íntima. Ele está pronto e disponível para caminhar com você. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você está disponível para caminhar com Jesus? Porque estar disponível para caminhar com Jesus é dizer, eu estou disponível para negar a mim mesmo, tomar todo dia a minha cruz e seguir o Senhor. Eu estou disponível para abrir mão daquilo que eu acho que é bom, para viver o que Ele tem certeza que é bom. Eu estou disponível para ser guiado por esse bom pastor, para ser protegido por Ele, para ser cuidado por Ele. Eu estou disponível para ser guiado por essa luz. Eu estou pronto para atravessar por essa porta. Feche os seus olhos aí agora. Quem é Jesus para você? Como eu disse, para mim durante muito tempo Jesus foi apenas uma história, até que Ele escreveu a minha história, até que eu olhasse para Ele e entendesse, Ele é Deus, e sendo Deus puro e santo, Ele está pronto e tem poder para me purificar, para me santificar. Nessa noite, eu quero fazer um convite para você, para que você convide Jesus para ser o principal na sua vida, para que você convide a Jesus para dirigir a sua vida, para ser a luz, para ser o pastor, não só o pastor que protege, mas o pastor que guia. Porque muitas vezes a gente quer a proteção de Jesus, mas a gente só quer seguir pelo caminho que nós queremos, não o caminho que Ele preparou. Nessa noite eu quero convidar você a ter um ato de entrega da sua vida a Jesus. Sabe, domingo que vem à noite nós teremos batismos.
pessoas que fizeram esse ato de entrega, pessoas que se prepararam numa jornada para chegarem a esse momento do batismo, mas porque olharam para Jesus dizendo: eu quero esse bom pastor, eu o reconheço como o cordeiro que pagou pelos meus pecados, eu quero seguir essa luz, eu quero passar por essa porta. E essas pessoas, domingo que vem, serão batizadas. Talvez você nessa noite queira começar uma jornada com Jesus, um recomeço com Ele. Ah, pastor, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Mas hoje você quer consagrar então a sua vida ao Senhor, dizendo: eu quero realmente que Ele dirija os meus passos, eu quero realmente que Ele seja a luz, eu quero realmente que Ele seja o bom pastor que vai me guiar, que vai me mostrar ali os perigos. Eu quero realmente ouvir a voz do Senhor e obedecer a essa voz. Sabe, querido, só vale a pena viver para Jesus, porque é nele que a gente encontra tudo o que a gente precisa. Sabe, os amigos mais legais que você tem, lá na faculdade, na escola, no trabalho, eles não se comparam ao Senhor Jesus. E eu não digo que você tem que abandonar os seus amigos, mas você tem que ter um amigo verdadeiro, e esse único amigo verdadeiro, infalível, é Jesus Cristo. Sabe, porque apesar dele conhecer realmente como eu sou e como você é, Ele nos ama, e Ele está prontinho para caminhar com você. Nessa noite você quer convidar o Senhor Jesus para ser o seu pastor, o seu bom pastor? Você quer convidar o Senhor Jesus para ser o fundamento da sua vida, ser a razão ali, a rocha eterna? Você quer convidar o Senhor Jesus hoje, para que a partir de hoje Ele dirija os seus passos, Ele seja aquele que mostra a porta certa para você, e mais do que isso, Ele é a porta certa. Então nessa noite eu quero convidar você a um ato de entrega da sua vida, convidando o Senhor Jesus para ser Senhor da sua vida, consagrando a sua vida a Ele, consagrando o seu relacionamento a Ele, consagrando a sua casa a Ele, consagrando os dons que você recebeu dEle a Ele, pedindo a Ele direção para as escolhas que você precisa fazer, pedindo a Ele solução para a solidão que você sente, pedindo a Ele esperança para a sua vida. Alguém que nessa noite quer pedir isso para o Senhor? Seja a fonte, seja a direção, seja a proteção. Se você nessa noite quer pedir isso para o Senhor, se você nessa noite hoje está dizendo: Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti, eu quero entregar a minha vida a Ti. Está todo mundo de olho fechado agora. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Se nessa noite você diz: Deus abençoe, Deus abençoe. Se nessa noite você quer convidar o Senhor Jesus para ser o bom pastor, para te guiar e te mostrar as boas escolhas, para renovar a sua força, para te dar direção, nós vamos cantar uma canção. Uma canção que diz: Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti. Eu quero que o Senhor seja o fundamento, porque quando o Senhor é o fundamento, eu não sou abalado. E se nessa noite você deseja convidar o Senhor Jesus para ser ali o alicerce da sua vida, o alicerce do seu relacionamento, o alicerce da sua casa, da sua família, enquanto a gente estiver cantando essa canção, tome essa decisão. Quero convidar você a colocar-se em pé. Nós vamos cantar essa canção. E você que levantou a mão, eu quero convidar você para vir aqui à frente agora. Eu quero orar por você. Você não levantou a mão, mas nessa noite você deseja consagrar a sua vida, entregar a sua vida, edificar a sua vida em Jesus. Pode vir enquanto nós estivermos cantando. Já estamos acabando, mas esse é o momento de você tomar esse ato de entrega da sua vida a Jesus. Digno
salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Diga santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Ele é santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os nossos olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você nessa noite quer pedir isso ao Senhor? Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero construir em Ti a minha vida. Construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Diga bem forte. Eu vou construir minha vida em ti, tu és o único fundamento, e eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra o meu coração do amor que faz mudar. Você está se sentindo fraco, sentindo a sua força abalada pelas lutas da vida. É hora de clamar ao Senhor dizendo: eu preciso de força, Senhor. Eu preciso de consolo. Eu preciso de proteção. Eu preciso de direção. Fale isso para o Senhor agora. Nós vamos orar, encerrando esse tempo juntos aqui. Mas mesmo durante a oração, se você nessa noite deseja dizer: Senhor, aqui está a minha vida, eu preciso de Ti, eu quero construir em Ti a minha vida, Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir. Bendito Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado por cada um que nessa noite veio a esse lugar, se conectou através da internet. Ó Deus bendito, que o Senhor Jesus seja o centro da vida de cada um de nós aqui nessa noite. Que o Senhor Jesus seja a razão da nossa vida. Que o Senhor Jesus seja a fonte da sabedoria, da força, do poder, da autoridade, do amor, do perdão verdadeiro. Ó Senhor, liberta, ó Deus, quebra, Senhor, todas as correntes pesadas, todas as cadeias que aprisionam. Ó Deus, tira, ó Deus, tudo aquilo que impede os teus filhos de terem uma visão clara dos teus propósitos santos para as suas vidas. Deus, tem gente aqui experimentando tristeza em seu coração, mas que o Senhor transforme, ó Deus, o pranto em alegria, as cinzas em um canto de louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. Pai,
renova a nossa esperança. Às vezes nos sentimos cansados em meio às lutas, às vezes achamos que está demorando demais para chegar a tua resposta. Ó Deus, às vezes parece que as portas não vão se abrir. Senhor, renova a esperança do teu povo, porque o Senhor nunca desistiu, nem se esqueceu de nós. Oh meu Deus, Tu és Deus onisciente, o Senhor sabe os fardos pesados que cada um está carregando agora. Dá alívio, Pai, dá refrigério na alma, bom pastor, dá direção mesmo quando o vale é sombrio. Oh Deus, nos ajuda a acreditar na Tua provisão, nos ajuda a acreditar no Teu amor e na Tua graça. Oh Deus, que a nossa alegria ela venha do Teu trono, Pai. Que a nossa alegria seja fruto da Tua presença em nossas vidas. Que a nossa esperança seja fruto do gozo que vem do Teu trono sobre a nossa vida. Senhor, eu clamo por cada casal aqui agora. Senhor, eu clamo por cada família aqui representada. Senhor, eu clamo pelos filhos que estão ausentes e que fazem os corações de seus pais nesta hora estarem aflitos e angustiados. Senhor, eu clamo por aqueles que não estão aqui. Tem misericórdia onde estiverem, que possam se lembrar quem realmente o Senhor Jesus é. Bendito Deus, que nessa semana que começa hoje, cada um de nós aqui possa viver de tal forma que a nossa memória nos lembre em todo o tempo que Jesus é o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados, que Jesus é o nosso bom pastor que nos guia, que nos protege, que o Senhor Jesus é a luz que ilumina o caminho para que não sejamos aqueles que se perdem ao longo da jornada, que Jesus é a porta do caminho perfeito que se abre para nos levar a uma vida de intimidade contigo. Que isso esteja presente em nossos corações a cada instante, Pai, em cada momento da semana que começa hoje. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. E que seja assim, Senhor, que as nossas casas não sejam apenas casas, mas sejam lares, sejam ambientes de amor, de harmonia, de fidelidade, de verdade, de honra. Ó Senhor, cuida de nós, porque nós precisamos do Teu cuidado. Perdoa as nossas falhas, é o que nós te pedimos nessa noite, Pai, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, o nome soberano, generoso e invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana. Dá um abraço na pessoa que está aí do seu lado. Deus abençoe você. Que você tenha um tempo de comunhão com a nossa cantina lá embaixo. Que essa seja uma semana de bênçãos sobre a sua vida. Deus te abençoe.